Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Gente, hoje nós vamos falar sobre colheita, tá bom? Eu queria deixar para vocês um testemunho que eu passei. Eu contei para vocês lá na live, um pedacinho dele, na verdade, né? Na última live que eu fiz, mas eu quero trazer com um pouco mais de detalhes e eu quero mostrar para vocês como Deus me ensinou acerca disso, tá certo? Se é a sua primeira vez aqui, deixa a sua inscrição, deixa o like, comenta, tá bom? Seja muito bem-vindo em nome de Jesus, tá certo? Gente, a gente que é cristão, a gente gosta muito, muito de se esquecer desse versículo aqui, que está em Gálatas 6:7, que diz assim, eu quero ler só um pedacinho dele, que é o que eu vou usar para contar o testemunho de hoje, tá bom? Não vos enganeis, Gálatas 6:7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Amém? Então, o que que acontece? A gente que é cristão, a gente gosta muito de se esquecer desse versículo, né, gente? Então, às vezes, a gente tá vivendo coisa simplesmente por colheita. E quanto mais a gente demorar para entender isso ou aceitar, mais a gente atrasa as coisas na nossa vida, mais a gente deixa de crescer, mais a gente deixa de viver aquilo que Deus tem preparado pra gente, né? Então, gente, o que que acontece? Há alguns anos atrás, antes de eu ter a Rebeca, quando Deus me revelou, eu vou explicar um pouco com mais de detalhes. Como eu falei para vocês, eu já expliquei para vocês na live, mas não é todo mundo que assiste a live, né? Então eu quero que vocês entendam de fato como que aconteceu essa história. Então, um ano antes da Rebeca vir, de eu engravidar da Rebeca, né? Eu estava orando para Deus, que Ele já colocado no meu coração, a vontade de ser mãe. E eu queria saber se era da vontade dele, como vocês já sabem, alguns que já viram meu testemunho, né? E aí, gente, eu comecei a orar. E aí Deus me respondeu, falou que era a hora certa, que tá bom. E aí eu conversei com meu marido, a gente também falou, tá bom. O que que aconteceu? Em vez da gente ter feito um planejamento financeiro, a gente não fez. Ele estava trabalhando aqui na oficina, que vocês já sabem, ele é pintor de carro. Só que aqui é uma bênção. Tem hora que entra, tem hora que não entra, tem hora que passa um tempão sem entrar nada. Eu estava só fazendo bico na época, né? Porque eu queria passar a gravidez em casa. A gente não queria passar a gravidez trabalhando. Eu nunca tinha ficado grávida, né? Então eu não fazia ideia como é que era. Eu não sabia como é que o meu corpo ia reagir à gravidez. Então eu não queria literalmente estar trabalhando e estar trabalhando grávida. Eu sei que muita gente já trabalhou grávida. Eu sei, gente, mas eu queria poder passar esse momento em paz, né? Eu não queria passar todo o estresse que tem de uma mãe que tem que trabalhar grávida, né? Eu sei que é muito difícil, gente. E ainda no final depois que elas ganham o bebê, gente, o bebê tá com 3 meses, já tem que voltar a trabalhar. Então é muito difícil, gente. Eu sei, eu entendo vocês. Então eu, como mãe, eu não queria passar essa gravidez trabalhando. Então o que aconteceu? Eu não fiz o planejamento financeiro, nem meu marido. E aí a gente foi seguindo, trabalhando do mesmo jeito normal, só que eu fazia bico em casa, né. Aí o que aconteceu? A gente começou a receber várias revelações. Assim que Deus me liberou pra ter que ele era do plano dele, era da vontade dele a gente ter um bebê naquela hora, eu comecei a receber, tanto eu quanto o Thiago, começamos a receber revelações de pessoas, algumas usadas por Deus, outras até que não, né, dizendo que Deus não ia deixar faltar, várias confirmações sobre o bebê. E uma das maiores revelações que a gente recebia, né, é que Deus não ia deixar faltar nada. Amém, né? A gente se posicionou em cima dessa palavra. Deus não vai deixar faltar nada. Glória a Deus. Não fizemos o planejamento financeiro, né? Aí o que aconteceu? Passou os meses, um ano depois que a gente não fez planejamento, eu engravidei. Tudo bem, engravidei, passei as gravidez sofrendo muita escassez financeira. Gente, vocês sabem que eu sou muito verdadeira, gente. Eu não tô aqui para poder inventar uma vida que eu não vivi. Eu tô literalmente para contar a verdade para a glória de Deus. Então, gente, eu passei muita escassez financeira. Só quem é mãe sabe o que é você ter uma vontade de comer alguma coisa e você não ter dinheiro para poder comprar aquilo que você precisava comer, porque você estava com vontade, salivando para comer. A vontade de grávida, gente. Você que é homem, gente, não acha que é frescura. Não é frescura, gente. A mulher, ela tem um desejo incontrolável. A gente até chora de vontade. Eu lembro até que, gente, isso eu jamais me esqueci. Só que Deus, ele abençoou nessa parte, né? Eu lembro que uma vez eu tava salivando, gente, era dezembro. E eu tava salivando pra comer panetone, gente. Eu não tinha 5 centavos na conta pra poder comprar um panetone. E eu não falei pro meu marido, porque eu fiquei com dó, porque como a gente não tinha dinheiro, né? Eu não ia fazer ele ficar pedindo dinheiro pras pessoas só pra poder suprir a minha necessidade, né, gente? Porque a gente que tá grávida. Então, às vezes, o marido, ele acha que é frescura da mulher. Não que meu marido achava isso, mas eu não queria que ele pensasse isso de mim, né?
E eu não queria que ele ficasse triste porque a gente não tinha dinheiro pra comprar esse panetone. Então eu lembro que eu chorei, gente, eu chorei que nem criança falando: "Deus, eu tô com tanta vontade de comer panetone, Senhor". Gente, eh, eu até quase choro porque foi a verdade. Eu falei: "Deus, eu tô com tanta vontade de comer panetone, Senhor. Deus me ajude a conseguir comprar um panetone". Gente, eu passei aquele dia inteiro salivando com vontade de comer panetone. Gente, não tinha. Aí, no outro dia, Deus abençoou com um trabalho aqui para o meu marido de um carro, que Deus abençoou de tal modo que foi um grande valor, e aí no outro dia a gente foi fazer compra, e aí eu via um panetone na loja de R$1, eu já peguei, assim, já coloquei na cesta, e depois na hora me veio o pensamento, a lembrança, né, Deus me trouxe que eu estava pedindo para ele um dia anterior que eu queria aquele panetone e não tinha dinheiro para comprar. Gente, eu comi aquele panetone inteiro, vocês não têm noção, eu comi aquele panetone inteiro no mesmo dia, de tanta vontade que eu tava. E eu agradeci muito a Deus. Então eu pedi, gente, pra Deus como se eu fosse uma criança, literalmente chorando ali, com muita vontade. E não podia falar pro meu marido, não queria falar com ele, né? Não, e eu queria pedir dinheiro pra ninguém, simplesmente pra poder suprir algo que era meu, né? Era um desejo meu, que às vezes as pessoas não entendem, né? Então então, no outro dia, Deus abençoou, gente. Só que não foi todas as vezes que aconteceu assim. Teve outra vez também que eu estava com muito desejo de comer batata. Aqui, pelo menos o que eu aprendi da minha mãe, a gente chamava de batata curtida, né? Que a gente faz, que as pessoas chamam, não é de vinagrete, chamam tipo salada, é como se fosse uma salada de batata que a gente faz com a batata com casca. E aí eu tava com muita vontade de comer essa batata, gente. E não tinha dinheiro pra comprar. Aí o que aconteceu? O meu marido trouxe, do nada ele me aparece com as batatas, sem ele nem saber que eu estava com vontade de comer. Então, assim, gente, Deus, ele sabe tudo aquilo que você precisa, ele mesmo fala na palavra, né? Eu bem sei aquilo que vocês precisam, né? Então, assim, e ele proveu, como ele disse que não ia deixar faltar, que ele estava vendo, ele sabia que ia faltar, né? Mas mesmo assim, teve momentos que ele não proveu. E por que que ele não proveu? O versículo de hoje que eu li para vocês: tudo que o homem semear, ele também vai ceifar. A gente não teve vergonha na cara para fazer um um uma poupança, poupar, guardar dinheiro, porque ter bebê não é fácil. É remédio, às vezes, um monte de coisa que você tem que comprar como é que é o nome daquilo, meu Deus? Aquele negócio que bota no nariz do bebê para poder, eh ai, gente, eu esqueci o nome daquele negócio. Então, às vezes, é bombinha para sugar leite, é um monte de coisa que precisa e a gente não fez o planejamento financeiro. A gente simplesmente acreditou naquilo que as pessoas estavam falando. Deus, ele supria, supria, mas a gente tinha que colher aquilo que a gente tinha plantado. Deus, ele pode revelar que vai dar um bebê para você, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa guardar dinheiro, você precisa trabalhar pra caramba, porque é uma nova pessoa que você quer trazer para viver da sua família. É um bebê ele gasta muito, leite, fralda, então vai custar muito. Se você não tiver um planejamento financeiro, você vai ficar que nem eu fiquei. Então, assim, gente, não tô falando da vida dos outros, tô falando da minha vida, pra vocês mesmo ver que literalmente a gente teve que colher aquilo que a gente plantou. Então, a gente não fez o planejamento financeiro. Quando a Rebeca nasceu, ela, como vocês sabem, ela nasceu com o lábio leporino. Pra quem não sabe, o lábio leporino é um corte que o bebê tem aqui, então ela nasceu com essa parte aqui aberta. Não apareceu na ultrassom, gente. Eu não sabia, a gente não sabia, a gente descobriu na hora que ela nasceu. Graças a Deus foi uma fissura, assim, que não teve tanto problema. Então tem bebê que nasce com a parte do céu da boca aberta, o da Rebeca não foi assim, graças a Deus, foi só aqui e na gengiva. Então, mas foi um outro susto, porque eu não conseguia amamentar ela. Gente, eu sofria muito, Deus sabe o quanto eu chorava, porque eu queria amamentar ela e ela não conseguia pegar por causa da boca dela, ela não conseguia fazer o movimento de sugar, porque aqui estava aberto. Então ela só operou com 6 meses, só podia operar com 6 meses. Então a gente colheu o fato de ter que ficar indo atrás de dinheiro para comprar o leite para ela, porque ela já foi direto para mamadeira. Assim que ela saiu do hospital, gente, a gente teve que se virar de fato para poder ir atrás de pessoas para nos ajudar. Em 4 dias acabava a lata de leite dela, porque a gente sabe que recém-nascido toma bastante leite. Então, e é só leite, não tem outra coisa, né? É só leite que eles tomam. Então eu chorava muito, porque eu não conseguia amamentar. Tinha hora que eu pegava a bombinha, ficava tentando sugar e não conseguia sugar. Até por conta do estresse também, né? Porque se não tem bebê sugando, o corpo não vai produzir leite, gente. O nosso corpo é assim, Deus criou dessa forma. Então, o corpo, ele produz leite conforme o bebê vai mamando. Então, se o bebê, ele mama bastante, o corpo, ele produz bastante leite. Agora, se o bebê não mama nada, o corpo não fica produzindo leite, gente. Então, eu não tinha leite porque a Rebeca literalmente não mamava.
Então eu ficava em desespero, começava a orar: "Senhor, me ajude a conseguir tirar leite dessa bombinha", e não conseguia. Então, assim, gente, às vezes a gente colhe coisas que a gente não precisava. A gente de fato viveu esse versículo, só que eu não entendia, eu ficava chorando, perguntando: "Deus, por que que a gente tá colhendo isso? O Senhor disse que não ia deixar faltar". Eu tentava reivindicar aquilo que Deus tinha prometido, achando na minha cabeça que Deus tinha se esquecido de alguma forma, ou tentando entender o porquê que Deus não estava abençoando. Então a gente sofreu muito. Gente, teve no aniversário de 1 ano da Rebeca, eu não tive condição nenhuma de fazer o aniversário dela. Foi todas as famílias que deram, cada um deram alguma coisa, mas a gente sabe que muita gente ajuda, não quer ajudar porque literalmente tem amor, mas tá ajudando literalmente para depois jogar na cara. É a verdade, gente. Vocês sabem que a gente tá na Terra, a gente vive isso. E às vezes, pessoas que nem olham na nossa cara, mas aí, de alguma forma quer mostrar que é bonzinho agradando as nossas filhas, mas a gente mesmo nem liga pra gente. Então, assim, gente, eu chorava, eu chorava. Eu não tinha como escolher o tema do aniversário da minha filha, eram as outras pessoas que escolhiam e eles faziam os temas que eles queriam. Claro que eu sou muito grata a Deus, muitas pessoas que me perguntavam: "Olha, você quer como? Você quer qual? Escolhe aí qual que você quer". Porque as pessoas também que falaram isso pra mim são mães, então elas sabem que a gente tem esse desejo, né. Só que muitos não, muitos simplesmente fizeram a festa do jeito que queria e parecia que eu estava na festa dos outros, de outra criança, sendo que era a festa da minha própria filha. Então, gente, algo que eu vivi, tive que viver isso porque eu não tive planejamento financeiro. Então foi uma besteira da minha parte. Só que eu não entendia que era por causa disso, gente. E a gente chorava muito, o meu marido reclama bastante. Ele não entendia o porquê que se Deus disse que não ia faltar, por que que estava faltando? Por que que a gente estava vivendo isso? Nossa, é muito calor dentro desse carro. Mais uma vez, eu tô aqui sofrendo no forno desse carro. Mas enfim, gente. Aí foi passando os meses no leite, né, a gente sofria muito, gente. Tinha vezes que Deus provia porque ele falou que ia prover. Então tinha as vezes que estava acabando o leite dela, e do nada alguém me aparecia com 2 latas de uma vez para Rebeca. Às vezes eu recebia um valor ali, daqui a pouco a pessoa me mandava mensagem falando: "Olha, eu não sei se vocês estão precisando, mas eu senti de mandar". Ou seja, esse negócio de sentiu é porque Deus tocou no coração. Então, assim, Deus ele provia realmente, mas algumas coisas a gente tinha que colher. E a gente colheu da pior forma, gente, porque passar numa situação dessa com um bebê recém-nascido, eu recém-operada, a gente não podia passar tanto nervoso, tanto estresse, e ainda passava a luta da Rebeca estar com cólica. Às vezes não tinha dinheiro para comprar um remédio para ela gripada, com ela com gripe ou algo do tipo. Gente, olha, eu não desejo isso para ninguém. A pior coisa é viver na custa das outras pessoas, porque que nem eu falei, tem gente também que ajuda querendo se meter na sua vida. Então, às vezes, você recebe a ajuda da pessoa, mas às vezes você não pode dar um passo na sua vida que a pessoa ela quer se meter na sua vida. Achar que manda no seu casamento, achar que manda na sua filha. É assim. É assim. E a gente não podia falar nada. Por quê? Porque estava colhendo aquilo que planta. A palavra do Senhor diz que quando a gente pede emprestado e não devolve, a gente se torna escravo daquele que empresta. Escravo. Literalmente é uma vida de humilhação que a gente passa mesmo. É uma vida de escravidão que a gente passa, porque a gente não pode falar nada, porque a gente tá sendo ajudado. E se a gente falar alguma coisa ainda, a gente tá reclamando de barriga cheia porque estão nos ajudando. Deus sabe, gente, não é todo mundo que fez isso, mas muitos da minha família fizeram isso. Então, assim, é muito triste, eu não desejo essa vida pra ninguém. Então, assim, eu chorava muito, gente. Aquilo abalou a minha fé de tal modo que vocês não têm noção. Então, eu não conseguia ter o prazer de curtir a Rebeca sendo mãe dela. Eu via no Instagram as outras mães comprando um monte de coisa pra ela, enchendo as filhas de frufru. E eu, como mãe, tendo a minha bebê ali, eu não tinha dinheiro pra comprar uma xuxinha pra colocar no cabelo dela. Então, gente, era algo que eu chorava que nem criança tentando entender. Só que é que nem eu falei pra vocês, esse versículo, a gente gosta de esquecer desse versículo, né? Que a gente colhe aquilo que a gente planta. Não adianta plantar limão e querer colher morango, não vai colher. E aí, gente, Deus me mostrou isso há meses atrás, tá? Não foi no início lá, não. Eu passei todo esse tempo tentando entender, todo esse tempo chorando, tentando entender por que Deus acabou a fralda dela, a gente não tem dinheiro pra comprar, tem que ficar pedindo pros outros: Senhor, que humilhação é essa, Pai? A gente tá envergonhando seu nome. Só que não é Deus não é o culpado. Somos nós que somos os culpados. Então, assim, a gente precisa entender que Deus, ele quer um posicionamento seu. Se você está colhendo aquilo que você mesmo plantou, você precisa se arrepender, literalmente, e aguentar isso. Até você começar a plantar frutos de justiça, até você começar a plantar coisas certas, para que as coisas certas venham acontecer, né? Então, eu não entendia, né, gente? Eu não entendia, eu chorava muito, reclamava às vezes,
Meu marido reclamava também, chorava, a gente não entendia, isso abalava muito a nossa fé, a gente não tinha tanta vontade de servir a Deus, porque a gente começa a passar por tanta coisa, gente. Se tem uma coisa que mexe tanto com a nossa vida, gente, é a situação financeira. Então, agora a Rebeca com 2 anos e pouco que Deus foi me mostrar o porquê que eu estava passando por tudo aquilo. Então, quando eu comecei a me firmar um pouco, porque graças a Deus ela não estava vivendo mais só de leite, né? Ela já estava comendo comida, nem leite, ela toma leite, mas toma bem pouco, né? Então, eu não preciso ficar no desespero de comprar leite para ela toda hora. Ela também vai na creche, ela come na creche, né? Então, eu não preciso ficar nesse desespero. Mas mesmo assim, gente, eu comecei a ficar um pouco mais em paz com Deus e comecei a orar, né, perguntando: Deus, por que a gente tem passado essa situação na nossa situação financeira? Por que a gente tem colhido esse tipo de coisa que não precisava a gente colher? E aí, colhido não, né, que eu não entendi essa parte da colheita, né? Eu ficava: por que a gente tem que ficar vivendo isso, sendo que o Senhor disse que não ia deixar faltar? Pai, a gente tem envergonhado o seu nome, Deus, e eu não entendo por quê. E aí, Deus começou a me trazer esse versículo no meu coração. Deus me mostrou aquela passagem de Daniel, da oração de Daniel, que eu li para vocês lá na live. E se você não leu a história, é uma oração que Daniel faz já depois de ter passado todas aquelas histórias gloriosas que a gente sabe da Bíblia, do livro dele, né? E mesmo assim ele já estava em uma alta posição, ele não era mais escravo, mas mesmo assim ele estava lutando pelo povo de Israel, se posicionando ali como culpado. Então eu comecei a entender, né, que a gente colhe, literalmente, a gente não tem jeito, a gente vai colher tudo aquilo que a gente plantou. A gente, por mais que Deus revelou que não ia deixar faltar, a gente deveria ter feito um planejamento financeiro, criado vergonha na cara, trabalhado pra caramba, porque sabe que um bebê a mais na família gasta muito. Então a gente teve que ter cabeça para entender isso. Então não adianta a gente às vezes passar por coisas e reclamar o porquê que tá passando. Tá passando porque não tem sabedoria, porque quer deixar as coisas nas costas de Deus, achando que Deus tem que fazer tudo, e Deus não vai fazer tudo. Ele vai fazer aquilo que ele falou que vai fazer. Mas se nós temos coisas a colher ruins, a gente vai colher ruim do mesmo jeito que a gente colhe coisa boa. Se a gente se posiciona em lutar para viver experiências com Deus e começa a renunciar à própria carne, você vai viver de fato as experiências com Deus, porque você está plantando no espírito, né? A gente tá plantando coisas boas, então a gente vai colher coisas boas. Agora, se a gente ficar plantando coisas ruins, não busca a Deus, vive na carne, fala tudo aquilo que pensa, faz aquilo que quer, você vai colher tudo aquilo que você faz, né? Então, gente, é muito complicado, muito complicado. Então, a gente não criou vergonha na cara, a gente não fez um planejamento financeiro, não juntou dinheiro, não guardou, depois não adiantava reclamar, né? Sofreu coisa, colhi coisa que não precisava ter colhido se eu tivesse usado a cabeça, né? Então, gente, desde a gravidez da Rebeca eu sofri passando muita vontade de algumas coisas Deus provia, outras não, outras eu tinha que passar vontade, né? Às vezes tinha alguma sensação, algum mal-estar, não tinha dinheiro para comprar um remédio, tinha que pedir para alguém. Então, gente, é coisa que. E por eu ter passado isso na minha infância, gente, eu tenho um negócio dentro de mim que eu não suporto passar esse tipo de coisa financeiro. Dói muito mais do que dói nas outras pessoas. Porque eu já passei isso na minha infância, gente. A minha mãe já. A gente já teve que sair em casa pedir alimento nas casas, gente. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Mas era uma escassez miserável. E depois de ter passado por tudo aquilo na minha infância, gente, ter que passar depois da minha vida adulta, ver a minha filha passando aquilo, doía, gente, doía. Doía de amargar, de amargura, né? Então, assim, às vezes, teve uma época aqui em São Paulo, foi esse ano, no começo desse ano, tava fazendo um calor absurdo. E o pessoal da creche me mandava na agenda, né, falando que eu tinha que mandar mais roupa de calor pra Rebeca, porque as roupas eram poucas e eu não tinha dinheiro pra comprar aquelas roupas. E eu ficava: meu Deus, o que, que eu vou falar pra elas? Que eu não tenho dinheiro pra comprar. E aí teve que a sogra, né, a mãe do meu marido, comprar as coisas pra ela. Então, assim, gente, dói na gente como mãe. Então, quando eu me posicionei, gente, e entendi que eu tava colhendo aquilo que eu plantei, gente, eu fui pro joelho. Me arrependi e falei: Deus, me perdoa, porque eu não tive vergonha na cara de fazer o planejamento financeiro. Eu deixei tudo nas costas do Senhor, achando que o Senhor tinha que prover tudo, achando que tudo tinha que vir num passe de mágica, achando que do nada a oficina ia bombar de serviço, ou o meu bico que eu tava fazendo ia bombar de serviço também, que eu ia conseguir trabalhar pra caramba, sendo que eu tava grávida, né? Não tinha como eu exigir tanto do meu corpo. Mas assim, eu me arrependi de verdade. Eu falei: Deus, me desculpa por todas as reclamações que eu ficava reclamando, sendo que eu tava colhendo de fato aquilo que eu tinha plantado.
plantado. Então me ajuda, Senhor, a me posicionar, me ajude a conseguir trabalhar, ajudar o Thiago a manter essa casa, porque agora a gente tem um bebê e a Rebeca precisa das coisas dela, Deus, e a gente também precisa. Então, gente, foi uma miséria que vocês não têm noção. É que tem coisa que não dá pra falar aqui na internet, gente. Mas quem já passou situação de miséria terrível, sabe exatamente do que eu tô falando, né? Então, assim, ter vontade de comer alguma coisa e não ter dinheiro pra comprar aquilo, sabe? Ver a sua filha querendo entrar na doceria pra comprar um salgadinho, sei lá, e você não ter o dinheiro pra comprar um salgadinho. Então, dói, gente, dói. Hoje eu sinto, às vezes, dores que a minha mãe sentia quando a gente era criança. E eu sendo criança, não entendia. Hoje eu entendo. Então, assim, gente, eu me arrependi, pedi perdão para Deus, e Deus acabou, e eu falei, Senhor, eu tô com meu nome sujo, pai, eu tô até com vergonha de subir no teu altar, porque começou a cair a ficha, gente. Porque tem gente que sobe no altar de Deus, tá com o nome sujo e fala como se fosse a pessoa mais santa lá no altar. E o mundo espiritual sabe, o mundo espiritual ele sabe se você busca Deus, ele sabe se você tem o perfume de Cristo mesmo, ele sabe se você tá vivendo aquilo que você prega. Você não pode enganar Deus, gente. Você não consegue enganar Deus, nem os demônios, nem os anjos. Os demônios até você consegue, em algumas coisas, né? Por exemplo, se você pede alguma coisa em oração, os demônios não sabem porque eles não escutam pensamento. Mas a sua vida eles conhecem. Eles sabem se você ora, eles sabem se você busca, eles sabem se você vive realmente aquilo que você fala no altar. Eles sabem, gente. Então, assim, começou a me dar muita vergonha. Gente, eu falei, Deus, eu tô envergonhada, pai, que eu tenho que subir no teu altar, sendo que a minha vida tá desse jeito, meu nome tá sujo. Pai, eu não dá pra viver dessa forma, me ajuda. E Deus, com sua misericórdia, sua grande misericórdia, começou a me abençoar para que eu conseguisse trabalhar aqui em casa com a Rebeca. E aos poucos a gente tem se levantado, aos poucos, gente. Não vou falar que Deus fez uma mágica ali, um milagre, de repente a situação mudou da água para o vinho. Não, não foi isso que aconteceu. Mas a gente tem que lutar para viver um pouco da colheita que a gente tem colhido, mas para poder literalmente passar por cima, viver de outra forma, porque agora eu já entendi que eu estava simplesmente colhendo aquilo que eu plantei. Então, gente, toma muito cuidado, porque você vai colher tudo que você plantou. Você acha que não, mas você vai colher. Você vai. Se você tem plantado coisa ruim no seu casamento, vai chegar uma hora que você vai colher. Então, muda suas atitudes. Muda suas atitudes hoje. Deus não me trouxe, Deus está queimando essa mensagem no meu coração já essa semana. Mas a gente precisa entender que Deus, ele abençoa, mas não é porque a gente é cristão que Deus vai passar pano por cima de tudo que a gente faz, não, gente. A gente vai colher. A lei da colheita, ela vale tanto para cristão quanto para não cristão. Para aquele que é ateu, vai colher da mesma forma. Que nem a salvação. Se a gente não aceitou Jesus, morreu sem Jesus é pro inferno. Não tem esse negócio. Se não teve a misericórdia de Deus de passar por uma experiência e acabar aceitando Jesus ali nas regiões celestiais antes de ir pro inferno, se não aconteceu isso, meu filho, pode ter certeza que vai pro inferno. Se desviou e não voltou para Jesus e acabou morrendo, se não teve a misericórdia de viver uma experiência com Deus, vai pro inferno. Não tem, gente, a gente colhe aquilo que a gente planta. E não adianta falar que Deus que levou pro inferno. A própria pessoa colheu aquilo que ela mesma plantou. Então a gente precisa tomar muito cuidado, gente, com esse versículo. Ele é uma lei espiritual, é uma lei de Deus. E as leis de Deus são irrevogáveis. A gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, gente. Deus não muda a palavra dele. Ele não muda para agradar só porque a gente é filho dele, não, gente. Só porque a gente é cristão. A gente vai colher na mesma proporção que a gente planta. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá muito quente aqui dentro desse carro. Mas eu tinha que trazer esse vídeo pra vocês entenderem que às vezes a gente tá vivendo aquilo que a gente plantou. Tá bom? Então, quanto mais cedo você entender isso, mais você consegue se arrepender e pedir a misericórdia de Deus pra que Ele te ajude a sair daquela situação. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desculpa esses cachorros, latidos, barulho. Mas eu tô gravando dia de domingo, então é muito, assim, bem complicado dia de domingo pra gravar. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Deus abençoe. Tchau.